A PEC 08, mais conhecida como a PEC do explodiu tudo, que pode se tornar a PEC do chamamento do 142 para a garantia da ordem dos poderes. Tudo isso você acompanha aqui comigo agora. Eu separei várias falas. Tem Alexandre de Moraes, tem Barroso, tem Gilmar Mendes e tem o protagonista dessa bagaça toda, que é o chefe do Congresso batendo com as coisas na mesa. Algumas pessoas chegaram a desconfiar de que não era o espírito daquele moço que estava ali no corpo dele. Mas para você saber todo esse imbróglio com detalhes, você tem que ficar comigo até o final desse vídeo. Antes da nossa pauta inicial, a gente vai dar um pulinho lá em Israel, que tem treta, continua a treta aí nessa coisa da liberação dos reféns, e a gente fala também sobre algo que está acontecendo em Dublin, na Irlanda. Olha só, na edição das 15 horas eu comentei com vocês que quando a notícia é dada desses ataques, né, de ataques desse formato, e que na mesma hora, na primeira notícia, não é informada a nacionalidade do agressor, que a gente já sabe que nacionalidade que é, né? Pois é, acertei mais uma vez, eu já vou jogar na Mega Sena, quem sabe eu não dou a sorte de birulindo, né, de ganhar na Mega Sena também. Então fica comigo até o final do vídeo, vou pedir o seu compartilhamento nas redes sociais, nos grupos de Telegram e Zap Zap. Aproveita e deixa o like logo agora, bem no início do vídeo, que isso é bastante importante para o canal. E se você gosta do meu trabalho, se inscreva e ative o sininho todos os dias. Nós estamos aqui de segunda a sexta, fazendo 2 informes por dia sobre o conflito Israel contra o Hamas e as notícias que permeiam o Brasil e o mundo e que afligem a vida do cidadão comum. Bora para as notícias? Vamos lá. Vamos começar lá em Israel, que o The Times of Israel fez uma manchete muito interessante, chamando atenção sobre a tentativa de terror psicológico que o Hamas vai fazer durante essa operação de cessar-fogo, tá? O IDF declarou que o acordo de reféns pode enfrentar muitos obstáculos. O que eu falei para vocês às 15 horas, gente? Deixa aí nos comentários, você que me acompanhou, você que me assistiu, deixa aí nos comentários para mim o que eu falei às 15 horas para vocês. Tudo que pode dar errado, dará errado. É a lei de Murphy, não adianta. Israel diz que notificou as famílias, né, dos 13 reféns, segundo a lista oferecida pelo próprio Hamas lá no Catar. Essa lista chegou à mão do chefe do Mossad para trazer para Israel, e Israel, a princípio, Bibi não queria notificar os familiares para evitar exatamente o terror psicológico que o Hamas vai tentar impetrar nessa negociação. Mas, como toda a mídia árabe publicizou, né, os nomes e tal, o Bibi achou por bem ele mesmo, né, o governo de Israel, informar as famílias. E aí, agora a gente já encontra aqui várias notícias a respeito de obstáculos. Na edição das 15 horas eu falei para vocês o problema com a Cruz Vermelha, eu falei com vocês a respeito do problema com a Organização Mundial da Saúde e o Tedros Adhanom, eu falei com vocês sobre horários, sobre o cessar-fogo que começa às 7 da manhã e a primeira entrega, a primeira leva, só será feita às 16 horas. Lembrando que eu também comentei ontem com vocês que uma das cláusulas, né, do acordo é que das 10 da manhã até as 16 horas, Israel não pode prender, não pode impedir a livre circulação entre norte e sul de Gaza, não pode sobrevoar aeronaves. Então tem todos esses aspectos que eu acho, no mínimo, temerosos. Não que eu menospreze a inteligência de Israel, achando que eles não estão preparados para esse tipo de problemito, né, se é que vocês me entendem. Mas, gente, sinceramente, é muito delicado, é tudo muito sensível, não é? Então, a melhor forma era fazer tudo muito escondido, principalmente que a gente está tratando de vidas e de familiares que estão ansiosos lá, cidadãos israelenses que pretendem receber os seus familiares de volta, estão orando de dia e de noite, pedindo a Deus forças e proteção pelos seus familiares. Mas as TVs árabes começaram a jogar no ventilador e aí não teve jeito mesmo, teve que acontecer essa publicização. Bem, teremos muitas emoções. Eu acho que muitas emoções negativas, né? Então anotem aí. Eu avisei. Que situação. Bom, Israel também declarou hoje
que depois desse primeiro cessar-fogo, acontecerão pelo menos mais 2 meses de combate, porque Israel está determinado a limpar a faixa de Gaza dos terroristas do Hamas, e sim, eles vão ficar com a população indo de um lado para o outro, até que Israel encontre alguma satisfação em termos de tentar zerar o máximo que puder, lógico, os terroristas do Hamas em território de Gaza. Ontem eu comentei com vocês que vazou uma reunião do Hamas hoje, que vazou uma reunião do Hamas com autoridades árabes e várias autoridades palestinas, né, de vários países ali no Oriente Médio, as autoridades dizendo para o Hamas se desarmar antes que seja exterminado. E ali eu pontuei dois pontos específicos, né? Primeiro, que eu acho que já está rolando um acordo ali com os Estados Unidos por causa dos 2 porta-aviões que estão ali na região. Segundo, tem um recado ali implícito. Hamas, meu amigo, se vira, você está sozinho. Claro que por debaixo dos panos tem uma futucadinha do Irã através do sul do Líbano, do Hezbollah, os Houthis, que dizem que vão atacar, e nós ficamos sabendo no decorrer do dia que o Hamas pediu para que a população palestina da Cisjordânia aumentassem os ataques e os distúrbios durante o cessar-fogo com o Hamas na faixa de Gaza. Ou seja, cessar-fogo não vai haver, porque os Houthis estão atacando, o Hezbollah no sul do Líbano está atacando, e agora nós soubemos de um acionamento da população palestina, dos terroristas na Cisjordânia, tá, que vão engrossar ali a coisa para o lado de Israel durante o cessar-fogo, que é uma forma também de tentar distrair a atenção de Israel para outro foco, para outra direção. E agora nós ficamos sabendo que sim, acontecerá mais 2 meses de combate, tá? Disse Yoav Gallant que esse será um breve intervalo após o qual os combates continuarão com intensidade. O ministro da Defesa fez essa declaração faltando poucas horas para o início de um cessar-fogo temporário. Abro aspas para ele. Pressão será feita até trazer de volta mais reféns. Pelo menos mais 2 meses de combate são esperados. Então, a intenção dele recebeu essa primeira leva, encurrala o Hamas até ele ceder e resolver entregar mais reféns. Então é isso. Vamos dar um pulinho lá na Irlanda? Vamos? O que aconteceu? Um doido esfaqueou na frente de uma escola infantil crianças e uma mulher que a gente até agora não sabe se é professora, se é mãe de aluno, enfim. Depois que isso aconteceu, a população revoltada foi para a rua e queimou, botou fogo, gente, num carro da polícia, botou fogo no trem, tá? Uma passeata lá, uma manifestação, uma violência horrorosa, estão quebrando tudo, estão arrebentando as vitrines das lojas, e me parece que esta é uma das avenidas mais importantes de Dublin. E aí, desde cedo, quando isso aconteceu, porque isso aconteceu na manhã de hoje, porque a identidade do agressor não foi informada. E aí eu cantei a bola para vocês às 3 horas da tarde hoje, né, no vídeo das 3, que a gente já sabia qual era a identidade do cara. A identidade não, mas pelo menos a nacionalidade, a origem dele. E agora à noite, nós recebemos esse vídeo aí pelo perfil, né, do David Vance, que os irlandeses estão no meio da rua dizendo: tire-os daqui, já basta. Tire-os daqui, já basta. E aí você vai se deparar agora com a maior hipocrisia europeia dos últimos tempos. Por quê? O que está acontecendo? O agressor é de origem... Espera só um pouquinho, a minha cachorra está latindo. Argelina, ele é argelino, tá? Ele é da Argélia, ele é oriundo ali da África. E aí, o que ele é? Ele é muçulmano. Para fazer ataque à faca, provavelmente ele se considera um jihadista. E o doutor Davi, ele fez uma pergunta. Caramba, o que aconteceu na Irlanda? Vocês são o país mais pró-Hamas da Europa? Vocês amam tanto os jihadistas? Por que vocês estão falando agora que não aguentam mais, que podem mandar eles embora? Matar criancinha israelense pode, mas matar criancinha irlandesa não?
Então, o doutor Eli, ele foi no âmago da questão. E por que ele falou isso? Será que os irlandeses, não passou pela cabeça dos irlandeses que os jihadistas também iam querer matar as criancinhas irlandesas? Não, né? Por que o doutor Eli comentou sobre isso? Porque Irlanda, França e Escócia foram os países em que as manifestações pró-Hamas foram as mais vultuosas nos últimos dias. Tá? Essa matéria, por exemplo, é do dia 19 de novembro de 2023 e conta que diversas cidades europeias registraram atos pró-Palestina com discursos, minuto de silêncio e pedidos para que os governos locais tomem medidas contra Israel, que teve suas criancinhas assassinadas de forma vil, covarde, pérfida e cruel. Mas criança irlandesa não pode matar, não. É uma hipocrisia, né? Claro que eu estou sendo irônica, tá, gente? Então vamos seguir aqui. Vamos seguir para a PEC da discórdia, que pode até virar a PEC que motiva o chamamento do 142 para garantir a soberania, a independência e ordem dos poderes. Vocês acreditam que isso pode acontecer no Brasil? Vamos começar dando uma retrocedida. Ontem eu comentei com vocês aqui que a PEC 8 havia sido aprovada no Senado em primeiro e segundo turno. Terminei a notícia dando o perfil lá do Flávio Bolsonaro, que passou para nós em loco, ao vivo, o primeiro turno, o resultado do primeiro turno, o resultado do segundo turno. Imediatamente a Eliane Cantanhede manda uma dessa. Ministros do Supremo classificam como traição rasteira o voto do líder do governo no Senado, Jacques Wagner, contra eles, depois de toda a resistência ao golpe bolsonarista. Oi? Eu pensei que beneficiado de contragolpe fosse a população brasileira e não o atual governo. O golpe era contra quem? Era contra o país, porque é isso que eles dizem, que o bolsonarismo estava tentando aplicar um golpe contra o país. Mas, na verdade, eu acho que eles estão dizendo que o golpe foi contra Lula. A tentativa de golpe foi contra Lula. E eu não vi isso acontecer ainda na minha história. Mas, enfim, aqui eles estão se baseando no grande ato e tal do dia 8 de janeiro, que tentou derrubar a República, segundo a narrativa deles, né? O recado, segundo Eliane Cantanhede, do STF para o governo Lula é o seguinte: ou Jacques Wagner sai, ou não tem mais papo do STF com o Planalto e o governo. Essa é a história da República que tem os poderes soberanos e independentes. Então, só que tem papo da República, do Planalto, do governo com o STF. Eu não sei o que vocês acham disso, mas para mim era a pá de cal que faltava, tá? Seguindo aqui, o Jacques Wagner, depois dessa comida, né, levou-lhe um passa fora, ele veio à rede social pedir desculpa, pedir pinico, se arrastar diante do imperialismo que apareceu aqui no Brasil, né? O imperador ovo que tudo vê, que a gente tem conhecido aí cada dia mais de sua personalidade, de sua, né, caminhada lá nas alta corte, nas alta cúpula. Então, um senador da República, hoje ministro, exposto a um constrangimento do tamanho do mundo, tem que vir às redes sociais para dar contas ao STF de por que votou com a consciência. Por quê? É isso que nós estamos tendo para hoje na fila do pão. E a Andréia Saad fechou a tampa do caixão. A Cantanhede jogou a pá de cal e a Saad fechou a tampa do caixão. Olha só o que ele escreveu. Após PEC, ministros do STF veem governo omisso, cobram líder e discutem reação. O quê? Eles estão discutindo uma reação? Então quer dizer que o legislativo não pode mais legislar? Só se for a favor? Só se for com a aquiescência e concordância deles? Mas onde nós estamos, meu bem? Ela continua dizendo o seguinte, ó. Segundo o blog apurou, Wagner ouviu de ministros do STF que seu voto é de uma gravidade, pois além de simbolismo pela função que ocupa, consolida uma vitória para o bolsonarismo. Por quê? Porque várias decisões monocráticas foram tomadas apenas contra bolsonaristas? É isso? Gente, eu tô assim,
Eu estou em choque, juro por Deus. Raríssimas vezes vocês me viram em choque como eu estou agora. Continua a Andréa. Além disso, foi lembrado a Wagner, segundo relatos obtidos pelo blog, que o governo Lula só voltou ao poder após decisões do STF. Bem, isso a gente sabe, isso a gente vem falando dioturnamente, avisando as pessoas que, assim, não era para essa tartaruga estar lá onde estava. E onde está. Que ela só foi para lá porque alguém colocou ela lá. E alguém colocou ela lá na forma não muito republicana, não muito ortodoxa. Mas, vira e mexe, nós somos presos, nós somos derrubados, somos proibidos de ganhar nosso próprio dinheiro, somos proibidos de falar, de expressar nossos pensamentos. Mas agora quem está falando isso é a própria Andréa Sade. Ela está falando, é isso que nós falamos faz tempo já, né? A tartaruga alguém colocou em cima da antena da televisão, ela não foi parar lá sozinha. A Andréa Sade vai receber o Bear Black? Ou finalmente vão dizer que a gente tinha razão e que nós não cometemos crime nenhum ao expor esse nosso pensamento e expressar essa nossa opinião por causa das nossas análises? Será que passa? Em frente, o Alexandre de Moraes disse que ele tem certeza absoluta que o Supremo não se acovardará. Eu não entendi. Eu não estou entendendo por que o ministro ouve que tudo vê, o imperador da República, por que ele está achando que isso tem que ter uma reação de valentia? Ele realmente tomou como pessoal essa coisa? Gente, é só a República, através do seu legislativo, legislando. Pera, ou não? Não pode. Pois é, tem mais. O presidente e decano do STF, o Barroso, o atual presidente, né? Ele avalia como desnecessárias mudanças previstas em PEC aprovada no Senado. Mas é claro que eles encaram como desnecessária qualquer mudança que vá alterar o status quo de imperadores da República. Eu concordo. Eu, no lugar dele, será que eu discordaria de alguma coisa que mudasse o meu status quo de imperadora da República? É claro que não. Ora, a fala do ministro Gilmar Mendes foi bem complicada, tá, gente? Bem complicada. Eu não vou soltar aqui porque é da G-News, e aí sabe como é que é, né? Tem aí o problema do direito autoral. Porque, na verdade, é da Rádio e TV Justiça, mas como a Globo meteu a logo dela aqui, né? Então, Gilmar Mendes chama a PEC aprovada no Senado de intimidação e, basicamente, mostra que o Legislativo não pode legislar se isso respingar no Supremo. Eu não diria respingar, eu diria arranhar o poder imperial do atual Supremo. É impressionante. Por que eles acharam que isso não ia chegar até eles? Inclusive, doutor Henrique, nosso amigo, diz, nós avisamos, o Congresso se rebaixou por anos, hoje colhe os frutos de sua própria covardia. É isso mesmo. Tá bom? Bom, desde a época do Terça Livre a gente está falando. Vocês acham que isso não vai chegar em vocês? Vocês acham que isso não vai atingir vocês? Já atingiu comediante, já atingiu cantor sertanejo, já atingiu padre, já atingiu pastor, já atingiu tiazinha de Bíblia e terço na mão, já atingiu atriz. Nós avisamos. Quando a coisa toda errada começou a acontecer contra o Terça Livre, contra o Oswaldo Eustáquio, contra a Sarah Winter, nós já sabíamos que ia espalhar brasa para tudo quanto é lado. Porque esse tipo de poder, quando se consolida, meu amigo, ele não divide esse poder com ninguém. Quem está lá não vai querer dividir o poder. Vai dizer, olha só, quem manda nessa bagaça sou eu. Geralmente, tiranos não dividem poder. Certinho? Agora, quem bateu mesmo com as coisas na mesa foi o Rodrigo Pacheco. Mas antes de ir para falar dele, eu vou chamar nosso break comercial, porque o Dr. Laí Ribeiro tem um recado para você. Você nunca verá sua pele sair disso. Para isso,
enquanto não tratar de dentro para fora. E a melhor forma de fazê-lo é através da tecnologia do Transresveratrol, que em contato com o corpo humano produz o gene da longevidade do jeitinho que ensinou o Dr. Laí Ribeiro. Primeiro, o resveratrol tem que ser trans. Esse resveratrol, ele tem a habilidade de, no ser humano, estimular o gene da sirtuína 1 e sirtuína 2, que vai produzir a proteína sirtuína 1 e a proteína sirtuína 2, que é o gene da longevidade. Registrado pela Anvisa, o Sinata Gotas vai cuidar da sua pele de dentro para fora, amenizando rugas, ressecamento, bigode chinês. Eu, se fosse você, aproveitaria hoje a promoção de 3 meses completos de tratamento com frete grátis para todo o Brasil por apenas R$ 29,90 na parcela. Mas atenção, a oferta é válida somente até durar essa promoção. Clique agora no Saiba Mais e providencie uma nova vida para a sua pele. O Sinata Gotas vai deixar a sua pele cuidada, tanto para o verãozão quanto para as festas, muito mais saudável, muito mais brilhosa, viçosa, com os sinais, rugas, sinais bem amenizados e acima de qualquer coisa, a sua pele vai absorver muito melhor qualquer procedimento que você fizer nela, tá bom? Esse skincare de milhões, o bloqueador solar, o filtro solar, o bronzeador, o hidratante. Então, confie na tecnologia do Sinata Gotas, que traz para você o Transresveratrol como princípio ativo, como explicou o Dr. Laí Ribeiro, e a garantia que o Transresveratrol está no frasco de Sinata Gotas é o seu registro na Anvisa. Então, não perca tempo, compre agora e comece a cuidar da sua pele antes que cheguem as festas e que você atole todos os seus pés na jaca, tá? O link que eu deixo para você leva você para esta página, onde você tem todas as informações complementares. Aqui é a nossa sugestão de combo. Nós estamos sugerindo pelo custo-benefício, tá, gente? O mais econômico é o de 3 meses de tratamento, onde você paga apenas 2 e ganha o 3º mês de tratamento de presente e ainda garante frete grátis para todo o território nacional, tá bom? A nossa confiança no Sinata Gotas é tão grande que sim, você pode usar, compra, usa. Se em 7 dias você não perceber uma mudança significativa na sua pele, você pode pedir o seu dinheiro de volta, que a gente garante. Tá bom? Link no comentário fixado e na descrição. Sinata Gotas, que vai preparar a sua pele aí para a barra pesada que é o final do ano e o verão. Vamos continuar aqui, gente. Pacheco, é você, meu filho? Eu vou soltar a fala dele, eu vou soltar só um pouquinho da fala dele. Eu não me permito debater e polemizar nada dessas declarações de ministros do Supremo Tribunal Federal, porque eu considero que o Supremo não é palco e arena política. É uma casa que deve ser respeitada pelo povo brasileiro. Eu sempre propugnei por isso, que se respeite o Supremo Tribunal Federal, que dá a palavra final sobre conflitos sociais, sobre conflitos jurídicos que são levados a ele para poder decidir. Então é uma casa que deve julgar, que deve aplicar a justiça, que deve aplicar a Constituição, e que todos os brasileiros devem confiar. Então não me permito. Não é arena política, vocês ouviram? Imperadores da República, não é arena política. Imperadores da República, não é arena política. Certinho? Vamos continuar. Debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do Supremo Tribunal Federal em razão de um papel constitucional que eu cumpri de buscar aprimorar a justiça do nosso país através dessa emenda à Constituição. E quero dizer que nós continuaremos cientes da nossa responsabilidade constitucional, porque nós representamos mais de 200 milhões de brasileiros, nós somos votados, eu tive mais de 3 milhões de votos no meu estado de Minas Gerais, outros senadores foram votados para representar o povo brasileiro, e nós vamos continuar a buscar fazer o bem para esse país. Fizemos e continuaremos fazendo. Isso é um recado importante. Agora eu quero ver quem é que vai chamar o 142 primeiro, entendeu? Porque argumentos sofismáticos a gente está vendo aí aos borbotões e já não é de hoje. Essa mudança de postura com o STF, por exemplo, do Rodrigo Pacheco, é uma dúvida da minha parte. Ele estará sendo portador de argumentos sofismáticos, seria uma grande dobradinha, já está de olho nas próximas eleições? O que é que você acha? Porque corre a boca miúda nos corredores de Brasília que agora Rodrigo Pacheco está de olho no governo, tá? Ou na prefeitura, lá em Minas Gerais, de Belo Horizonte. Você acredita num negócio desses? Conta aqui para mim nos comentários.
Você votaria no Rodrigo Pacheco, mesmo ele todo trabalhado nesse novo formato de patriota indignado? Deixa aí para mim. Deixa. Em relação ao 142, gente, é sui generis isso. Por quê? O Senado fez o papel dele. Determinou lá uma lei que, né, só por um mero detalhe, me parece que essa lei que eles aprovaram lá tem apoio maciço da grande maioria da população. Este é um ponto que precisa ficar bem claro. Então, o legislativo legisla as leis que a população quer. Nem sempre é assim, mas deveria ser sempre assim. Então, o Senado tem apoio total e completo para a aprovação dessa PEC. Enquanto isso, o Judiciário está dizendo que não. E aí, o Senado vem e diz sim. E o Judiciário, o STF, está dizendo que não. Aí o Cláudio Dantas fez uma pergunta idiomática. Então, o Parlamento brasileiro está proibido de emendar a Constituição sem autorização do Supremo? É o que nós estamos dizendo desde muito antes do Daniel ser preso. A gente está falando sobre isso. Tem mais. Olha só o Ricardo Roveran, que levantou uma bola muito importante. Existe um ponto negativo para a direita na decisão do Senado, na PEC 08. Qual é? Quando Nunes Marques for presidente da corte, ele não poderá anular os processos contra Bolsonaro por decisão monocrática. Quem de nós pensou nisso? Quem? Mas também, na minha humilde opinião, se ele fizesse isso, todo o STF ia se reunir e ia derrubar. Porque eles são desses, né? Então eu não guardava muitas esperanças, não. Dr. Emerson Grigoletti, nosso amigo, disse, olha só, gente, esse cabo de força, do jeito que a coisa está indo, algo me diz que alguns começarão a defender o artigo 142 como espécie de poder moderador. Mas que coisa é? E o mundo não gira, ele capota de dia e de noite aqui no Brasil. A gente só não sabe ainda quem vai pedir. Definitivamente, o Brasil não é para amadores. E aí eu comentei com ele, né? E quem pedir pode ser um problema maior ainda. E aí eu mando, é Socorro que fala? Porque, gente, vocês já imaginaram o Judiciário chamar o 142 contra o Legislativo que está cumprindo a Constituição, votando leis que a população aprova em sua grande maioria? Valha-me Deus. Pelos generais que estão no poder nesse tempo, eu não duvido nada que isso possa acontecer, tá bom? Tá. Bem, o Flávio Gordon disse que o Gilmar Mendes disse textualmente que não vai aceitar a PEC, que é inadmissível que o Legislativo queira legislar. O Legislativo existe para quê? Para servir de capacho. Só pode, tá? Segundo Flávio Gordon, está criado um impasse entre os poderes. Não duvidem que, em último caso, as Forças Armadas se vejam impelidas a agir, a intervir. Como? Segundo Flávio Gordon, organizando um seminário sobre masculinidade tóxica e racismo ambiental. Pois é, gente. Então, agora eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que se de repente o STF chama um 142 para dizer assim, é para garantir a independência dos poderes, vocês acham que as Forças Armadas vão dizer ok? Porque tem um detalhe importante, o 142 pode ser pedido por qualquer um dos poderes. Só que, se o STF acionar o 142 contra o Legislativo, o Executivo tem que dar o chamecão lá, tá? Eu acho que nós estamos numa grande sinuca de bico. O que você acha? Deixa aí a sua opinião para mim. Vou ficando por aqui, deixando um beijo no coração de vocês. Excelente quinta-feira a todos. Deixa o like, compartilha. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, por enquanto, sem taxa, por enquanto, tá? Que você pode nos apoiar com qualquer valor. É doarpravaleria@gmail.com e na descrição 2 ferramentas bancárias e uma conta no PayPal, caso você nos acompanhe aí de fora do Brasil, tá bom? Um 142. Esse é o Brasil que vai pra frente. Oh.
É.